Vamos lá? Vou mudar um pouco o esquema aqui, porque a ideia é nós pensarmos juntos aqui algumas questões, né? Com base naquilo que nós já vimos e naquilo que nós estamos vendo, né? E uma primeira pergunta para provocar essa conversa é o seguinte: tá, o sujeito comete um crime, aí há uma investigação, produz-se prova contra, é processado, julgado, condenado, vai para o Chilindró, fica um tempo. Depois sai. A pergunta é, vocês acham que isso faz sentido mesmo? O sistema de justiça criminal, do jeito que é, entendeu? Porque a opinião corrente é de que uma pessoa que fica, sei lá, 10, 15 anos presa, sei lá, não vai sair dali necessariamente melhor do que quando entrou, né? Não vai sair dali mais tranquilo. Quer dizer, se é para resolver um problema social, você resolve mesmo? Né? Estou perguntando de outra maneira, porque todo esse ritual que vai da investigação até a pena é o que a gente chama de justiça. Resumindo, isso é mesmo mais justo? Né? Pensa na ideia mais literal da palavra justiça mesmo, né? Em que no pensamento antigo ela está ligada à ideia de justeza, né? Das coisas estarem no seu devido lugar. Então, a injustiça pressupõe que tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa errada. E fazer justiça, portanto, é consertar, é corrigir, é colocar de volta no lugar. É por isso que Aristóteles tinha uma preocupação muito grande com proporções matemáticas, no caso da justiça, entre o que é distribuir, uma justiça distributiva, uma justiça retributiva, porque são todas formas de você tentar compensar algo que está desajustado. Então fica aí a pergunta, o que vocês acham, né? O sistema de justiça criminal hoje, do jeito que é, ele de fato compensa as coisas? Tudo bem, se você pensar no homicídio, por exemplo, a forma perfeita de justiça é ressuscitar o morto. É de fato você fazer com que as coisas voltem a seu estado original. É desfazer o crime. Mas não tem como, né? Então, em tese, o que você tenta é evitar os próximos. A pergunta é, evita? A nossa justiça evita os próximos crimes? Quando pune alguém do jeito que pune? Do jeito que a coisa funciona? Você entendeu? Se não acredita, o que tem de errado? Né? E por que é assim? Porque se há uma descrença muito grande no sistema, essa descrença não está só aqui, entre quem estuda direito. Ainda que a gente saiba, por pesquisa mesmo, que a parcela da população que menos confia no poder judiciário são as pessoas formadas em direito. Eu acho que é por causa daquele ditado, né? Salsicha e leis. Se você souber como são feitas, né? Não leva uma muito a sério e não come a outra. Eu incluiria a justiça, né? Como você sabe como é feita, você também não bota muita confiança no negócio, não. Né? E mesmo quem não é advogado, boa parte da confiança que se tem na justiça é decorrente de esperança e não de certeza. Como nós vimos, nós somos movidos por certos afetos fundamentais, segundo Spinoza. Alegria e tristeza são os dois primeiros. A alegria e tristeza, como você funciona por um princípio de tentar manter a alegria e nunca se entristecer, há um princípio seu que acaba gerando desejo. O desejo é uma ideia. A ideia de algo que vai ou lhe reduzir a tristeza ou lhe aumentar a alegria. E que, paralelo a isso,
alegria e tristeza, que são efeitos de como o mundo te afeta, aumentando ou diminuindo a sua potência de agir. Tem outros dois que são baseados pura e exclusivamente naquilo que você pensa, que é o medo e a esperança. O medo é a incerteza sobre alguma coisa que, em se confirmando, vai te entristecer, e a esperança o contrário, alguma coisa que, em se confirmando, vai te alegrar. E a gente vive mais o medo e a esperança do que a alegria e a tristeza. Então as pessoas têm esperança no judiciário, não têm propriamente confiança, é diferente. Diante da tristeza decorrente de uma demanda qualquer, e sempre há tristeza numa demanda judicial. Para quem cometeu uma injustiça, há o medo de perder, de ter que arcar com as consequências. Para quem foi injustiçado, há a tristeza da demora, da lentidão e da própria incerteza do resultado. Então o processo sempre traz tristeza. E diante dessa tristeza certa, a gente foge uma alegria incerta que é a esperança. Aí dizem, não, eu confio no judiciário, vai dar certo. É fé. Fé literalmente é a certeza em coisas que você não tem como confirmar. Isso é fé. Você não tem como confirmar o que vai sair de um tribunal. Antigamente a coisa era um pouco mais previsível, né? Pelo menos você tinha como dar um prognóstico. Hoje nem isso. O cliente procura advogado, e aí, doutor, a gente tem chance? Tem. Tem chance de perder? Tem. O próximo cliente que entra com a causa completamente diferente, você pode dizer as mesmas coisas. Para qualquer coisa que você imaginar, tem chance. Qualquer uma. Até as mais estapafúrdias. É um sistema completamente perdido. E mais uma vez, se você não confia, como é que esse troço está de pé? A troco de quê ele está de pé? O que é capaz de explicar isso? O que é capaz de explicar que algo no qual ninguém confia, que quem é submetido a ele detesta, a troco de quê está de pé? E mais, você tem ainda na questão criminal como um todo, uma espécie de evidência que mostra o contrassenso de um certo discurso que mantém isso de pé. Quando tem muito crime, você diz que tem que aumentar as penas, tem que encarcerar mais gente. Quanto mais gente você encarcera, quanto mais pena você aumenta, e assim mantém mais gente encarcerada, mais gente você está prendendo. Olha que coisa doida. Você quer ver uma coisa besta? Eu lembro que a gente tinha um problema do IASES. Eu estava no governo, né? O IASES estava sob a secretaria que eu comandava na época. E havia um problema de superlotação. Foi antes desse habeas corpus movido pela Defensoria Pública da União que limitou o número de jovens internados ao número de vagas disponíveis. Então funciona que nem hospital agora. Não tem vaga, não tem onde botar. Não pode internar. Mas não era assim que rodava, não. Rodava na superlotação. A superlotação não era o maior dos problemas, mas era o que dificultava qualquer solução. Então, acabava virando o maior dos problemas. Só por isso. E era coisa assim de 1.300, 1.400 jovens por mês, né? A gente fazia a contabilidade por mês, que sempre tem alguém sendo solto e alguém chegando, né? Sempre tem alguém saindo e alguém entrando. Então girava em torno de 1.400, assim, no pico da coisa. E tinha 700 vagas, 700 e poucas. O legal é que eu fui procurar alguns dados sobre o próprio IASES. Isso era o ano de 2015. Em 2005, ou seja, 10 anos antes só, a Unis era a única unidade que existia. Hoje tem várias. Você tem unidades em Cachoeiro, você tem unidades em Cariacica, você tem unidades em Linhares. Mais de uma. Na época só tinha uma. Era a Unis. Funcionava em Maruípe.
Você sabe quantos jovens tinham lá cumprindo medidas de internação? 48. Como é que em 10 anos você salta de 48 para 1.400? Sabe, 10 anos. Se você parar para pensar no que aconteceu nessa década, não teve uma transformação social tão grande assim para explicar esse tipo de coisa. Né? Tudo bem, tem uma juvenilização do tráfico de drogas. Oi? Cada vez mais nova a galera que está lá. Tudo bem, não explica muita coisa, mas dessa proporção, desse tamanho de aumento, os tempos de internação passaram a ficar mais longos. E aquele papo, o ECA, ele veio e aí as pessoas, para facilitar, porque agora é menor, não comete crime. Você sabe que é uma questão só de nomenclatura, né? Chama de ato infracional, mas é exatamente o tipo penal. Você chama de unidade de socioeducação, mas quando tu vai olhar o presídio, não tem muita diferença, não. A diferença está só no nome. No dura rotina é a mesma. A mesma. Não ia mudar muito se estivesse preso, na prática. Até porque a lei diz que tem que ser de um jeito, mas quando você chegar lá é de outro. O país inteiro. E em alguns lugares é até pior do que os presídios. É pior, cara. Então dizer que a medonhidade da pena está funcionando para tirar as pessoas do crime, para inibir que o crime não está. Não tá. Ou então pega os números. O Brasil é um país que hoje é o terceiro que mais encarcera a gente no mundo, e com uma violência alta e que só cresce e que é cada vez mais ousada, mais espetacular. Uma violência que, segundo as matérias de jornal, está sempre passando dos limites. Ela passa todo dia dos limites. Eu estou há décadas vendo a violência passar dos limites e ouvindo alguém dizer, agora passou do limite. Não é? Parece aquela história, né, que você chega ao infinito e ainda dá para esticar a mão. Né? Você vai até onde foi a mão, estica de novo. Esse troço não tem fim. Né? Não tem fim. Então está na cara que essa merda não está funcionando. Está na cara que a política atual não funciona. Então você faz algo, as pessoas aplaudem algo, faz-se aquilo que elas pedem, aquilo que elas aplaudem, e o resultado é a piora. Em qualquer outra coisa da sua vida, você muda de atitude, né? A pessoa te diz, toma esse remédio, você começa a tomar, além de não melhorar, você piora. O que você faz? Você para de tomar essa merda e procura outro médico, né? Assim funciona. Todo mundo faz isso, é instintivo, você não precisa ser nenhum gênio para fazer isso. Então por que a sociedade continua batendo na tecla? Já deu para perceber que o que move as pessoas no senso de justiça não é propriamente a razão. Se há uma vontade que move as pessoas, uma tal vontade política em torno da questão criminal, não é realmente a vontade de que os crimes diminuam. A vontade é outra. É outra. Nós temos o caso de polícias que estão meio sem controle aí, país afora. Destaque especial para Bahia e São Paulo. A do Rio eu já nem conto mais, porque o Rio a gente chama isso de rotina. Né? O Rio tem uma história curiosa, inclusive, de polícia. Um crime que aconteceu em 1964, em agosto de 1964. Dizem que agosto é um mês ruim, né? Esse é um mês de azar, né? E em março você tem um golpe militar, né? Se você for reparar na história, assim, a presença dos militares no poder mexeu muito com classe média. Era estudante apanhando, a universidade sob vigilância e tal. Na favela, você entendeu? A vida era uma merda antes, continuou uma merda durante e depois também. Tem muita essa coisa de caça comunista em favela.
Você caçava comunista na classe média. Só olha os presos e torturados. Era gente que tinha emprego, é servidor público, é professor, é ex-deputado, é jornalista. É classe média. Ela que virou alvo. Que a Baixa já é alvo há muito tempo. Para ela, o que dá medo é a criminalidade da própria região e a polícia na região. E era assim em 1964 também. Você tinha 2 policiais no Rio que se destacavam. Um deles se chamava Perpétuo de Freitas. Pouca gente se lembra dele. O outro era o amigo dele. Os dois faziam uma espécie de dupla, chamado Milton Lecoq. Lecoq, as pessoas talvez já tenham ouvido falar, só por causa da Scuderie, detetive Lecoq. Milton Lecoq e Perpétuo de Freitas eram policiais das antigas, os dois nascidos lá pelos anos 20. Nessa época eles são quarentões. Lembra que a expectativa de vida era mais baixa? Então é gente que está assim, meio que no topo da carreira. E eram policiais muito respeitados, entre policiais e entre criminosos. Porque eles tinham uma característica muito curiosa. Eles... Sabe aquela coisa de ser um sujeito de palavra? Né? Se eu dou a minha palavra, eu não volto atrás. Então, eles viviam ali, meio que no submundo do crime, entendiam aquela coisa. Nem todo criminoso eles prendiam, alguns ele tentava arrumar emprego, sabe, dizendo assim, cara, você está numa vibe errada, vou te dar uma chance, vou tentar te ajudar. Teve um criminoso muito famoso que fez um acordo com o Perpétuo de Freitas, do tipo, se eu me entregar, você garante que não vão me matar? Você já tinha uma polícia que matava? Eu garanto. E se ele desse a garantia, ninguém tocava no sujeito. Inclusive, ele prendia sem usar algema. Ele só botava a mão, ia conduzindo o sujeito só com a mão no ombro dele. Está preso. Daqui não sai. Então, era um cara, né? Um cara respeitável. Você já tinha policiais que matavam, sobretudo quem matasse policial. A frase que se repetia muito na época é: para cada policial morto, 10 bandidos tem que tombar. Essa era a ideia da época. E você já tinha nascendo no Rio também aquilo que na época era conhecido como Polícia Mineira. Nada a ver com Minas Gerais, é com minerar mesmo. Né? Caçar riqueza. A polícia que roubava, que, né, extorquia. Mas era composta por policiais mais novos. Não eram os mais antigos. Os mais novos é que faziam isso. Aí o que acontece? Tem um sujeito chamado Cara de Cavalo, que era um cafetão. Ele também extorquia comerciantes, mais ou menos o que milícia faz hoje no Rio. E ele morava na favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro. Não existe mais. Sabe onde é a favela do Esqueleto? A UERJ. O esqueleto é o esqueleto do prédio da UERJ, daí favela do Esqueleto. Construíram o prédio, assim, não acabaram, né? Tinha suas fundações, já tinha algumas lajes em pé, e o projeto original era para ser um hospital. Quem anda na UERJ vê que tem rampas muito largas e tudo, era para descer com maca. Era uma estrutura hospitalar. E alguma coisa deu errado na obra, ela parou, aquela obra pública abandonada, pronto, foi ocupado, ficou muito tempo assim. É a favela do Esqueleto. Era lá que morava o tal do Cara de Cavalo, aquela era a área dele. Lecoq, junto com outros 3 detetives, mais novos que ele, vão à caça do Cara de Cavalo. Ele era um bandido tão merda que ninguém sabia qual era a cara dele, não conheciam ele. Sabia, assim, e tal, ele estava apurreando gente. Provavelmente é porque ele começou a achacar bicheiro. Não bicheiro, né? O cara do ponto do bicho. Então estava tirando dinheiro de bicheiro. Aí a polícia fez alguma coisa, foi atrás. O Lecoq descobriu uma das mulheres que ele cafetinava, e ela topou entregar o cara. Então eu vou ficar em tal esquina, ele vai passar para pegar o dinheiro comigo.
Então fica ela na esquina, um fusquinha do outro lado da rua, com 4 policiais dentro, esperando, né? De olho na moça. Dá um tempo, chega um cara a pé, ela entrega o dinheiro, pronto, é ele, é o cara de cavalo. Mas mal entrega o dinheiro, ele, junto com ela, entram num táxi. E vão seguindo ali, por dentro do bairro de Vila Isabel. E o fusquinha atrás. Percebeu que estava sendo seguido, mandou o taxista correr. Uma arma na cabeça, você corre. Essa perseguição acaba com o momento com os carros emparelhados. Com o Fusca emparelhado, o Lecoq estava no banco do carona, ele abre o vidro e grita: polícia, para! O cara de cavalo saca uma pistola e começa a atirar. Acerta 4 tiros no Lecoq. O motorista do lado também é baleado, toma 2 tiros. O Lecoq morreu ali mesmo. O motorista foi para o hospital e sobreviveu. Os do banco de trás nem tomaram tiro, nem conseguiram dar, porque Fusquinha não tem 4 portas, só tem 2, a janela não abre. O dono do Fusquinha estava sentado atrás, não era um carro da polícia, era um carro de um deles. Talvez ele não quisesse quebrar o vidro do próprio carro também. O fato é que isso mexeu com a polícia, então o cara de cavalo virou o sujeito mais procurado. Quem foi atrás dele? Perpétuo de todo mundo, mas Perpétuo de Freitas ia sozinho. Ele entrava no morro sozinho, prendia sozinho. O negócio dele era sozinho. E ele foi, montou ali uma campana na favela do Esqueleto. Meu amigo, cedo ou tarde esse cara tem que aparecer aqui. E assim ele fez. Tinha muito informante, conseguiu um que meio que fez o meio de campo entre ele e cara de cavalo. E o cara de cavalo disse: eu me entrego se for para Perpétuo de Freitas. Se ele garantir que eu não vou ser morto. E Perpétuo deu a palavra. Estou em tal lugar da favela te esperando. Vem que eu garanto que você vai ser preso. Isso que ele está esperando, 3 policiais chegaram. Ficaram sabendo do acordo. 3 policiais mais novos. E não chegaram ali para prender, chegaram para matar. Então a gente vai matar o cara. Perpétuo não, dei minha palavra. A palavra não volta atrás. Aí você imagina, estou o policial mais antigo, cheio de moral, e estão 3 novos, assim, 3 novatos, cheio de sangue no olho. O Perpétuo disse: vaza daqui, vai embora. E ainda chamou um deles de galinho: vaza, galinho. Deu 2 tapas no peito: sai daqui, isso aqui é coisa para profissional. Eu dei para ele a palavra de que ele vai sair daqui preso, e ele vai sair daqui preso, ninguém vai matar esse cara. Esse policial que tomou um tapa no peito ali, que ele mandou vazar, chama Jorge Galante. Assim que ele tomou o tapa no peito, ele disse: o vento que venta lá, venta aqui também. Sacou a pistola e deu um tiro no Perpétuo de Freitas, que caiu morto ali mesmo, com um único tiro. Ele tinha 1,90 de altura. Para a época, era um gigante quase. E é engraçado, porque esses 2 simbolizavam uma ideia de polícia. Uma ideia de polícia que, ainda que tivesse algo de violento, ainda que não funcionasse 100% dentro da lei, a prioridade não era matar, você entendeu? A prioridade não era essa. Era um trabalho mais negociado, sabe? No meio de campo da criminalidade. Porque reconhecia aquilo ali como uma terra arrasada, reconhecia aquilo ali como um lugar de pobreza, reconhecia que nem todo mundo ali que estava no crime é o sujeito perigoso, sabe? Aquele que é malvado mesmo. O cara que era mau, eles não hesitavam em sentar o dedo no sujeito. Mas aquele que eles reconheciam como alguém assim que é só cabeça vazia, ele não é lá essas coisas, né? Tratava de outro jeito, né? Já viu uma espécie de ética dentro do mundo do crime. Bom, daí para frente o que aconteceu? Que botaram na conta do cara de cavalo a morte do Perpétuo de Freitas. Mais um. O cara de cavalo foi encontrado coisa de 2 semanas depois, escondido na região dos lagos. Os
Os policiais o encontraram de manhã, mas o corpo só foi entregue no fim do dia, à noite. Porque houve uma romaria de policiais indo do Rio para a região dos Lagos. Quando chegava lá, eles pegavam a pistola do Lecoq, carregava a 45 e descarregava a 45. Então o cara morreu com tiro pra caramba. O corpo desfigurado de tanto tiro. Essa é uma história verdadeira, essa é uma história de 1964, e que marca uma guinada na história da violência policial e na história do Rio. A ditadura que se instaurou rapidamente nomeia um secretário de segurança, um general da reserva, chamado Amaury Cruel. Esse general da reserva, o que ele vai fazer é incentivar os policiais que mataram o Perpétuo de Freitas. Aí você olha, essa senha do policial de matar o cara porque matou o policial, você vê que o problema não é matar policial, porque afinal de contas eles mataram um também. E mataram um que era igual ao que eles queriam vingar. Então repara que o esquema não bate o discurso com as práticas. Entendeu? Esse secretário de segurança chamado Amaury Cruel, ele criou um grupo chamado Os 12 Homens de Ouro, que era um grupo de extermínio oficial. A missão dos 12 Homens de Ouro não era prender ninguém, era matar. E foi a resposta que ele deu ao crime que depois do Cara de Cavalo, logo em seguida virou o crime do momento. Era uma onda de latrocínios a taxistas. O cara pegava o táxi, matava o taxista, levava a grana, às vezes o táxi também. Então a resposta da polícia foi encontrar os caras e matar. Paralelamente a isso, os policiais criaram aquilo que seria, a princípio, uma espécie de caixa de assistência para ajudar a família do policial morto, que é a Escuderie Lecoq, mas que ficou conhecida tempos depois como Esquadrão da Morte. Não? Enfim. A pergunta é, essa história toda mostra que a lógica é matar gente, né? Que a ideia de justiça mesmo as pessoas têm é com a morte. Então, quando você pega um sistema criminal desse, mesmo com a pessoa presa, as pessoas ficam com uma certa sensação de injustiça, porque o que elas queriam era a morte. Em especial o suplício. A morte com suplício, a morte dolorosa. Toda vez que você faz algum tipo de reforma, um investimento em sistema prisional, esse tipo de coisa não dá voto, cara. Não dá voto. As pessoas tratam como jogar dinheiro fora. Bolsonaro era deputado federal, ele resumiu bem essa lógica. Na época, o grande problema do país era o presídio de Pedrinhas, no Maranhão, tido como o pior do país. Bolsonaro dá uma entrevista dizendo: Pedrinhas não é o pior, Pedrinhas é o melhor. Todos tinham que ser assim. Não sei se agora, com o risco dele parar em um deles, ele continua pensando assim. Mas tudo bem, ele é o que é, né? É uma figura conhecida, mas o fato é que ele está longe de ser o único que pensa desse jeito, né? Não, a galera pensa assim. Então, repara, o que move as pessoas nessa vontade de morte dos outros não é a razão, é um sentimento. É um sentimento de raiva, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de ódio. Qualquer livro de direito penal diz que a justiça tem que ser retributiva, ela não é vingativa, a vingança não pode ser a base. Mas, meu amigo, isso está só no livro, tá? Só no livro. Assim que acaba a leitura, e você encontra gente de carne e osso, o papo é vingança. É vingança. E qual que é a lógica da vingança? Né? Vamos pensar a moda de Spinoza. Né? O que nos leva a agir por vingança? Você sabe que tem dois afetos fundamentais, a alegria e a tristeza.
Então, para a vingança ser algo desejável, é porque ou ela é tida como algo que reduz a tristeza, ou como algo que aumenta a alegria. Na verdade, dá na mesma. Reduzir a tristeza e aumentar a alegria é a mesma coisa. Está aumentando a sua potência de agir. Não é? Mas nem tudo que aumenta a nossa potência de agir é algo que nós fazemos por ação, ou que Spinoza chama de ação. Você age no mundo quando você tem, na ação, sobre o mundo, ideias adequadas. E ao contrário, quando você tem ideias inadequadas, você padece. O que ele está chamando de agir e padecer? Se tudo no mundo é efeito de uma causa, e se a cada instante o mundo se organiza de tal maneira que vai causar em você ou uma alegria ou uma tristeza, quando você se deixa levar de forma inerte diante do mundo, que te alegra ou te entristece, você está padecendo. O padecimento vem dessa inércia. É a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem gente que é puramente reativa na vida. E mais, aqui inclusive assuma isso de forma muito clara. Voltando a presídio mais uma vez, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com um preso em presídio. Eu conversei com muito. Depois de um tempo eu comecei a reparar o seguinte, que o papo era diferente, o papo é estranho. Duas coisas me chamavam a atenção na conversa. A primeira delas, o tempo. Quando você conversa com alguém, fala da sua vida, você costuma falar da sua vida com 3 dimensões de tempo. Passado, presente e futuro. Você costuma falar do que aconteceu com você, você fala do que você está fazendo agora, e você fala de onde você quer chegar. A descrição de uma vida que tem movimento, né? Você está andando no tempo. Quando você fala com um preso, tem passado, para alguns tem futuro, é difícil arrancar, mas vem, mas nunca tem presente. Você entendeu? Isso que é o mais engraçado. Quando você começa uma conversa com alguém, geralmente a conversa pergunta com oi, tudo bem? Esse tudo bem, você sabe tudo bem agora? É quase uma demanda para você falar do presente. Eles não falam do presente. Não é que não falem do presídio, mas não falam com a dimensão de tempo. É porque os dias são iguais, lá é tudo igual, lá é tudo sempre a mesma coisa, é sempre segunda-feira naquela merda. Sabe aquela sensação de... Eles falam como se tivesse uma vida antes e vai ter uma vida depois. Aqui não tem, aqui está parado, aqui é um intervalo, aqui é um vácuo. Mas o mais curioso nem foi isso. Foi na hora de falar do passado, que é quando o cara contava, afinal de contas, o que aconteceu para ele estar ali. Tinha 2 tipos de jeito de contar a história da própria vida. A primeira delas é a do sujeito que dizia o seguinte: olha, a sociedade nunca me valorizou, meu pai eu nem conheci, minha mãe era uma piranha, eu apanhava na rua, eu entrei nessa por causa de fulano, que me influenciou, eu fui preso por causa de Beltrano, que é um babaca, X9. Repara que tudo que acontece na vida desse cara, não foi ele. Você entendeu? Tudo que acontece na vida desse cara foi alguém. Foi o mundo, foi... Né? Tudo foi usou. Ele mesmo foi a porra nenhuma. Agora, tem outros que contam a história diferente. Eu fiz merda.
Não é nem que o cara, né, demonstre arrependimento. Já conversei com gente assim que não demonstra arrependimento nenhum. O cara tinha arrependimento de ser preso. Porra, dei mole. Na próxima eu não vou dar. Foi ele que deu mole. Porque o outro, nem isso. Eu fui preso porque fulano dedurou. O policial babaca me prendeu. Sabe assim? Mas nunca é ele. Outro dia eu estava com um taxista em São Paulo, andando de táxi. Aí um cara, né, dá uma fechada no taxista. Aí ele buzina, xinga pra caralho. Eu aprendi com ele uns 3 ou 4 palavrões novas assim ao longo do caminho. O cara deu a seta e entrou. Nem foi uma fechada dessa assim tão brava assim, para o cara ficar nervoso. Né? Mas buzinou, xingou e tal. Dá um tempo, o taxista deu a fechada em alguém. A pessoa que tinha dado a fechada ali tinha dado seta, deu seta e entrou. O taxista fez a mesma coisa, ele deu seta e entrou. Aí quem reclamou foi o outro que tomou fechada. E o taxista, esse babaca não viu que eu dei seta? Repara, errado é sempre o outro. E um dos comentários que ele fez quando tomou a fechada, a pessoa dá a seta e acha que só porque dá a seta virou dono da rua inteira. Não sabe usar essa merda. Aí quando ele fez, aí sim, ele era o dono da rua. Né? Você nunca está errado. A culpa é sempre dos outros. Isso é o que Spinoza chama de uma mente padecida. Esse é o padecimento. Em que você não tem como evitar na vida alegria e tristeza. Ah, se pudesse, né? A gente evitaria a tristeza. Teria só alegria. Meu mal, muita gente que vai para a droga, o que busca é isso. É um controle químico do afeto. E no começo funciona. Senão ninguém entrava nessa. O problema é que depois a coisa perde a graça. Assim. Tem uma euforia muito grande da primeira vez. A segunda tem euforia, mas não é tão grande quanto a primeira. Se quiser manter o ritmo da euforia da primeira experiência eufórica, tem que ter mais dose. É cada vez mais para obter o resultado. É tipo uma inflação de prazer. Vai inflacionando, vai precisando de mais para manter a mesma quantidade de prazer. Até que chega uma hora que já não tem mais prazer. O que tem é o alívio com droga e o sofrimento sem. Esse é o vício. Ou a degradação do vício. Funciona com um monte de coisa. Mas o fato é que uma mente padecida é o que você mais vê por aí. E essa mente padecida, ela é uma mente que necessariamente gira mais em torno de incertezas do que em torno de certezas. A experiência mental, quando eu falo de certeza, ou quando Spinoza fala de certeza aqui, ele está falando da experiência mental de viver. Porque você não só pensa de um lado e sente do outro do corpo. A dor que você sente é uma experiência mental. Assim como as ideias que você tem também são uma experiência claramente mental, mas não há uma ideia que não gere também a experiência mental de um sentimento, assim como não há também uma afetação do corpo que não gere uma ideia. Mente e corpo estão ligadas, são uma coisa só. E a mente é o que importa aqui. Hoje a química ajuda, né? A ciência ajuda a gente, porque com a anestesia você é capaz de ter um corpo violado por algo que normalmente seria doloroso, mas sem experiência da dor. E aí sim você consegue desconectar o corpo da mente com a anestesia. Mas não é o normal que acontece com as pessoas. O normal é as duas coisas estarem ligadas. Você sente e você pensa ao mesmo tempo. E se a mente que padece, ela pensa em incertezas, então ela está vivendo menos alegria e tristeza e vivendo mais medo e esperança.
A vingança é uma variação de uma esperança. A esperança de que a dor, de que a tristeza de quem te entristeceu te alegrará. A vingança é consequência de outros dois tipos de alegria e de tristeza, que são amor e ódio. O amor é a alegria acompanhada da consciência de sua causa. Eu tenho um alegramento, eu reconheço esse alegramento como o efeito de uma causa e sei qual é a causa. Eu amo fulana porque fulana me alegra, porque reconheço que a presença de fulana me alegra. E assim como reconheço que a falta dela me entristece. É amor. E o ódio é o contrário. É uma tristeza acompanhada da consciência de sua causa. Isso me entristece, portanto eu odeio. Então, se você tem ódio, uma tristeza acompanhada da consciência de uma causa, em tese, se você elimina a causa do entristecimento, eliminaria o efeito de entristecimento. Não é isso? Então, quando há ódio, busca-se a vingança. A vingança é a esperança, portanto, uma incerteza. Enquanto você pensa na vingança, não há propriamente alegramento. Mas há a esperança, a incerteza sobre um evento futuro, no caso do evento futuro, é a eliminação da causa da sua tristeza como um fator de alegramento na sua vida. Nós temos uma sociedade que gira em torno disso. Nós temos um sistema criminal que gira única e exclusivamente em torno dessa lógica, cuja ideia de justiça gira única e exclusivamente em torno dessa lógica. Mas o mais curioso é que, como se tratam de incertezas, o que causa a sua tristeza não é o assassino de alguém que você amava está vivo. O que causa a tristeza é a falta de quem você amava. Essa é a causa. Mas aí você começa a jogar fora do tempo presente. Se fulano não tivesse matado, eis você padecendo. Porque você sai do tempo presente e começa a formular na sua cabeça ideias que são uma estratégia mental que você tem para lidar com o sofrimento. Sofrimento é inevitável, as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e você sofre do jeito que só poderia sofrer. Mas você tenta se livrar do sofrimento. É um princípio seu. É um princípio que anima todas as coisas, tentar preservar a sua essência atual, o ser que você é agora. Você tenta, você se esforça por isso. Vai falhar, como tudo na natureza falha. E se transforma, se desintegra. Mas sempre por uma força oposta, não pela própria. O mundo vai te entristecendo ao ponto que você morre. Essa é a ideia de Spinoza. Então você começa a alimentar a ideia. Diante de uma ideia triste, você começa a alimentar uma ideia alegre. E é engraçado, cara, porque a ideia que passa na nossa cabeça, em termos afetivos, é muito parecido com a experiência material daquele afeto. O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de que, sabe quando você sonha? Você está dormindo sonhando, mas você não sabe que está sonhando enquanto sonha. Você vive o sonho como se fosse algo real. Os sonhos são coisas que se passam na sua cabeça, mas que são absolutamente reais. Enquanto você vive. Porque a realidade está aqui. A realidade não está no mundo. Ainda que exista matéria no mundo que me afete, ainda que existam outras pessoas autônomas, o fato é que elas
para mim são tal como eu as entendo, tal como eu as percebo, tal como eu as enxergo, para além da minha capacidade mental de interagir com o mundo, não tem nada. Tem o incompreensível. Gera espanto, medo, susto. O mundo que há para eu me relacionar com ele é o mundo que eu consigo imaginar. Wittgenstein, filósofo bem mais recente do que Spinoza, uma frase de para-choque de caminhão wittgensteiniano. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, ele dizia. É que para ele a mente é linguagem. A mente se estrutura como linguagem. Então dizer que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo é a mesma coisa para ele que dizer que os limites da minha mente são os limites do mundo para mim. O que não cabe na minha mente não cabe na minha experiência sensível do mundo. Não dá para mim. É engraçado que tem uma maçaroca de gente cuja vida do outro não cabe na cabeça dele. É minha Maria Antonieta. Está passando fome, não tem pão, então por que não come brioche? Na vida da pessoa é algo meio que... é o que a gente costuma chamar de sem noção. Tem a menor noção do que é a vida dos outros. Tem a menor noção do que é sofrimento, do que é... Tem gente que vê gente na rua e diz, tá aí porque é vagabundo, porque tanto trabalho aí sendo oferecido. Eu vejo um monte de trabalho no jornal. Se a pessoa está aí na rua é porque quer. Que trabalho tem. Trabalhar que é bom não quer. Não é assim? Não faz a menor ideia do que é a vida do outro. A mais remota ideia. Nem do que é tentar ser o outro. Eu lembro de um amigo, ele foi defender uma dissertação de mestrado. Era colega, novo, professor. Lá na Federal Fluminense, fui lá assistir. Aí falava da questão política, das favelas e tal, era uma tese de antropologia. Aí, como ele estava dando aula no direito, né, antropologia jurídica, então o papo de direito aparecia muito no trabalho dele. E lá pelas tantas, ele fez uma conclusão que era meio senso comum, assim, meio banal, sabe? As áreas pobres têm muito problema porque as pessoas não reivindicam seus direitos, porque direito tem, está lá na Constituição. Tem um monte de direito, mas se a pessoa não reivindicar, não tem. Aí o professor virou e falou assim, né? Daqueles antropólogos de fazer pesquisa em favela, morando na favela, você vai para lá e vai morar. Porque isso é antropologia de verdade. Né? Vai misturar com a galera, vai ver como é que é, vai experimentar. Não é só de ouvir falar e ler. Entendeu? E o professor, vem cá. Você tem ideia de como que é a vida lá? Assim, você imagina a situação da pessoa que leva 2 horas para chegar no trabalho e 2h30 para voltar do trabalho para casa. São quase 5 horas de vida perdida aí. Tem que cuidar da casa, tem que fazer compra, tem que folgar os domingos e olha lá. Uma vida apertada, uma vida difícil. Às vezes tem mais de um emprego para tentar dar conta da renda. E você quer que ela arrume tempo para reivindicar. Vamos supor que arrume. Vamos supor. Você já viu o pobre reivindicando o que acontece? Já viu? Rapaz, volta e meia, pobre fecha a rodovia. A notícia é o tamanho do engarrafamento. Comunidade, num protesto da comunidade. Qual é exatamente o protesto? Você não fica sabendo, você já reparou? Agora eu lembro que um dia na Praia do Canto, teve uma treta no condomínio, ali na Von Schilgen. Teve uma treta porque uma moradora queria impedir uma empregada doméstica de entrar no elevador social. Isso gerou uma manifestação de moradores que fecharam ali as avenidas na frente do prédio, na Praia do Canto. Dessa história eu sei toda, porque a polícia apareceu para controlar o trânsito. Vamos criar um desvio aqui, vamos deixar de boa. Não sei. Até aí, a polícia também faz isso, quando o pobre fecha a rodovia. Né? Mas a negociação é diferente.
E pior, bota-se muita culpa da polícia nessa hora, mas a imprensa é muito pior, meu amigo. Porque lá do copo você nem fica sabendo o que aconteceu. Na Praia do Canto você entrevista todo mundo, você conversa. Qual é o problema? Qual é o problema? Você lembra do Mendigato? Lembra dele? Era um cara no Rio Grande do Sul. Lá pelas tantas alguém flagrou, morador de rua mesmo. Só que o cara tinha aquela pinta de modelo. E estava lá na rua. Rapaz, isso gerou uma comoção nacional. Está cheio de gente na rua, não tem a menor comoção, tem gente mais nova, tem gente mais fudida. Assim, ninguém. É como se as outras pessoas, o lugar natural delas fosse ali mesmo. Mas desse cara não. Olha esses olhos verdes. Não, peraí, tem alguma coisa errada com ele. Está fora do seu lugar natural, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, tem gente que tem muito mais solidariedade do que outros, entendeu? Muito mais. O papo é outro, cara. O papo é outro. É completamente diferente. Então, isso é um problema da sociedade. Uma sociedade que tem uma experiência da vida, em que há uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar dos outros. Muito grande. Cuja vida está limitada às próprias experiências mentais e que, portanto, tende a julgar os outros a partir do próprio mundo, da própria visão de mundo. Há uma cultura, inclusive, que segrega muito bem as coisas. Eu lembro de uma ocasião, Ronaldo Gorducho, não, eu tenho hipotiroidismo, lembra? Ronaldo? Não. O Ronaldo, ele tentou ser sócio de um clube em São Paulo. E é um clube mais ou menos elitizado. Eu digo mais ou menos só porque tem clube mais elitizado ainda que esse. Num deles eu fui dar palestra, num bem elitizado. Um dos diretores do clube foi me apresentando o clube. Aqui nós temos uma quadra de tênis de saibro, a quadra número 1. A gente anda mais um pouco. Aqui nós temos a quadra número 2 de saibro. Aqui nós temos a quadra número 3. Quando fui lá pela 9, eu perguntei quantas tem. 17. Eu falei, não precisa mostrar uma por uma, não. Né? Tá tudo igual, velho. É um cara que, como eu comentei, que morava no Espírito Santo, eu disse, eu já fui algumas vezes ao Espírito Santo, pegávamos um aeroplano. E... Quem é que anda de aeroplano? Você entendeu? E no intervalo, olha, no intervalo da palestra, serviremos as cepipes. Então é o tipo de gente que come a cepipe e voa de aeroplano. E faz questão de mostrar 17 quadras de saibro, que são todas iguais. É esse o tipo de gente, entendeu? É muito esquisito. Ronaldo tenta entrar de sócio do clube e não deixam. Não deixam, não aceitaram. Não aceitaram. Né? E assim, não é por falta de grana, né? Clube de rico entra rico. Né? O cara é rico. Pode pensar o que for, mas é rico, é. Isso aí não tem como negar, não tem dúvida. Bala na agulha o cara tem. Aí tinha um amigo que era sócio. Eu perguntei para ele. A gente estava no bar do clube nessa hora. Ele falou, olha em volta. Você está vendo algum preto aqui? Eu me toquei que nem trabalhando no clube tinha. Não tem preto trabalhando. Na limpeza não tem. Tem nenhum. Nenhum. Uma Suécia. Então, aqui ele é preto. Ele não acha que é não, mas aqui todo mundo acha que ele é. Então não entra. Não vai entrar. Nossa, será que é assim, né? O que facilita essa coisa de você não se colocar no lugar do outro na hora de fazer justiça. Fica só com o seu mundo. E com mentes padecidas, tal como a de preso, que nunca é sujeito da própria existência, é sempre alguém que faz algo com ele,
para tentar se alegrar, não busca alegria dentro, busca alegria fora. Estou muito triste, preciso comprar uma coisa. Estou muito triste, mas se eu tiver esse emprego, aí eu vou ser feliz. Repara que você está sempre buscando a felicidade fora de você, mas a felicidade... Na verdade, se entender a felicidade como um estado que só tem alegria sem tristeza, ou seja, só potência de agir lá em cima, sem oscilação, sem queda, sem apurrinhação, isso aí não existe, né? Quem ri o tempo todo, meu amigo, das duas, uma. Ou é um completo idiota que não se tocou ainda de onde veio parar, ou então a plástica deu errado. Travou ali, não consegue mais fechar a boca. São as duas únicas hipóteses. Que fora isso, a cada momento da vida é uma vida nova, a cada momento da vida é outro momento, a cada momento da vida é uma alegria e uma tristeza que aparece para você. Não tem essa de meio termo, entendeu? Não tem nem uma certa estabilidade, porque ainda que a coisa seja tediosa, tipo uma aula de sexta-feira, a sua mente não fica parada, né? Você desconecta da aula e começa a viajar na maionese, tendo ideias ou que são alegradoras ou entristecedoras. A ideia alegradora que você tem, porra, fim de semana vai bombar. Deu a porra do sol aí. Promete, promete. Combinei com a galera, pô, vai rolar, vai dar certo. Né? Aí você vê, pô, a porra do gordo ali trouxe um guarda-chuva. Aí o guarda-chuva lembra chuva, chuva é uma merda. E aí pode... Aí você fica nessa, né? Quando você tem uma ideia alegre, se alegra. Quando tem ideia triste, se entristece. Né? E repara que você não controla isso. Né? Nem isso você controla. Nem isso dizer, pô, eu queria tanta ideia alegre. É que nem um deprimido, né? Você está triste. Tá bem mal. Assim. Fica triste não. Ô, caralho, porra, agora sim. Era só isso que eu estava precisando. Pô, por que eu não pensei nisso antes, né? Se eu estou triste, é só ficar feliz e pronto, acabou. Porra, obrigado. Coisa mais idiota, mas é exatamente o que a gente fala. E você não fala para a pessoa isso, nem porque você seja retardado completo, nem porque você... É porque é o que você deseja. Porque a tristeza daquela pessoa te entristece. É a mesma lógica da vingança. Também faz parte da ideia de amor que a tristeza da pessoa que te alegra entristece você também. Então, com o amigo, você meio que se esforça para a pessoa ficar de boa. Porque o amigo de boa é você de boa. Olha que legal. Nós somos autocentrados nos nossos esforços. Inclusive altruístas. Então, uma coisa... Às vezes ele falha. Né? Uma coisa... Eu estou aqui, ó. Me acha aqui. Aí, viu? Eu aqui. Legal. Uma coisa é você que odeia alguém ou algo. E que, portanto, lembrando mais uma vez o conceito, reconhece nesse algo alguém a causa de uma tristeza sua. Para eliminar a sua tristeza, tem que eliminar a causa. Então, pensando no crime, uma coisa é a pessoa que perdeu alguém querido, por exemplo. E odeia a pessoa que causou a perda de alguém querido. E aí? Mas a outra é quem julga, né? Porque quem julga, o juiz, não conhecia a vítima, não conhece quem sobrou e está sofrendo, não conhece quem matou, vai saber da história ali. Vai chegar com tudo já acontecido. Mal vai ver as pessoas. Eu na audiência aqui, outra ali, no dia que vai redigir a sentença, passaram meses. Às vezes nem lembra da força mais do sujeito, porque todo dia uma história dessa. Quando você escuta uma história escabrosa dessa e não está acostumado, você não esquece. Mas quando você começa a ouvir todo dia, sabe? Todo dia vem a porra uma história dessa assim, ela tem vira rotina. É rotina. Você confundir uma com a outra é muito fácil. Muito fácil. Mas a dificuldade policial é quem acaba sobrando como testemunha de um monte de crime. Para você que testemunhou um crime uma vez e não está acostumado com isso, você tem um reforço de memória, pela adrenalina, pelo espanto.
Se você é policial, meu amigo, aquela rotina, assim, porra, é mais um, cara. É difícil lembrar mesmo. É difícil lembrar. Não é fácil. E se começar a exigir detalhe, então piora. A sua tendência, inclusive, é preencher os detalhes com base numa coerência com a narrativa. Coisa da nossa memória, né? A gente tem 3 tipos de memória. Cada um dá um nome diferente, mas basicamente uma memória mecânica, de movimento corporal mesmo. Essa é de mais longa duração. É aquele papo, você aprende a andar de bicicleta e não esquece. Memória corporal. Você aprendeu a andar um dia e não esquece. Até com casos severos de Alzheimer, que você esquece até quem você é, mas não esquece de andar. Você continua com a memória corporal intacta. Impressionante. Tem outras 2. Uma que as pessoas chamam de gramatical, outra de semântica, para usar algo tirado aí da gramática, que é algo medonho. Nossa, quando eu lembro de oração subordinada, substantiva, dá até arrepio. Assim, nunca aprendi isso na minha vida. Agora meu filho tem que passar por isso. Falei, cara, tem coisa que eu não posso te ajudar. Assim. Cada um tem que enfrentar seus desafios. Mas, enfim. A semântica está ligada à narrativa. Então você passa por um evento, você testemunha um evento, você tem mais ou menos uma lógica do acontecimento, você vê as coisas acontecendo, você cria uma narrativa. Dá para contar a história. Essa narrativa tem valores. Se o que aconteceu foi bom, se foi ruim. Se foi tranquilizador ou assustador. E você tem uma memória que é gramatical, que está ligada ao detalhe. Então você lembra que teve a briga. Você lembra que a briga envolveu fulano e Beltrano. E fulano enfiou a mão na cara do Beltrano. Agora, se eu te perguntar qual é a cor da camisa do fulano, aí você... Essa memória dura muito pouco. A memória gramatical, a memória do detalhe, do dado objetivo. Você faz até teste, né? Eu te boto palavras aleatórias para você decorar e depois pergunto quantas você se lembra. Tem método mnemônico que ajuda a manter uma memória maior, assim por mais tempo. Na verdade, você tenta converter a gramatical em semântica. Os métodos mnemônicos são esses. Você transforma essa memória de curto prazo numa memória de médio prazo, criando a narrativa. Então, eu digo uma palavra, você associa a palavra a uma história. Quando associa a história é mais fácil de lembrar do que a palavra. É difícil para o cara testemunhar. Vive aquilo todo dia. A memória gramatical mais falha. O engraçado é que o judiciário tende a considerar mais crível o depoimento de quem dá mais detalhe. Na verdade, esse tem a maior chance de ser o menos crível, ser o menos mentiroso. Até de boa fé. Até de boa fé. Você inventa. Boa parte do que aconteceu na sua infância, que você se lembra, não foi bem assim que aconteceu. Não sei se você já teve a oportunidade de lugares que você frequentou, que viveu e que se lembrava na infância, e voltar agora, muito tempo depois. Não um lugar que você vai sempre, e portanto a sua mente está se atualizando com aquele lugar. É um que você não vai há tempos. Passei minha infância em Brasília, numa quadra, a 115. Tinha uma árvore perto da banca de jornal. Adorava subir na árvore, porque é uma das poucas que eu conseguia subir, porque tinha um galho mais baixo, então dava para começar a subir ali. Aquela eu subia com facilidade. Tinha outra que era um desafio. Cara, 30 anos depois, eu volto lá. Estava em Brasília de bobeira. Na verdade, é uma conexão para cá, o aeroporto aqui estava fechado, uma semana fechado na época aí. Eu fiquei uma semana ilhado em Brasília, sem ter voo para cá. Aquela semana em Brasília, né? Primeiro dia você está passeio, 2 dias você já matou tudo que tem de turístico em Brasília, assim, já, né? Pô, o que sobrou no 3º dia? Eu falei, eu vou ver os lugares em que eu passei minha infância. Aí fui para a quadra, eu fui catar a árvore que eu subia. Cara, quando eu cheguei, a árvore estava lá. Mas assim, ela era diferente. A árvore não mudou, o que mudou foi minha memória. A minha memória distorceu a forma da árvore. Assim como uma coisa engraçada, porque a minha memória, então, é de uma criança desse tamanho. Aí tinha o piso do prédio para subir.
E tinha um degrauzinho, eram 2 degraus só no piso. Dava para subir fora da escadinha, saltando. O meu desafio era tentar subir saltando. Eu tinha que chegar, o troço batia aqui na minha cintura, né? Eu tinha que fazer dar aquele pulinho assim para botar o joelho e trepar no prédio para subir. Quando eu cheguei lá, o troço batia na minha canela agora. É como se a quadra, que era gigante, ficasse pequena. Ela encolheu. Na verdade, do mesmo tamanho de sempre. Eu é que cresci. Eu é que mudei. A perspectiva é outra. Mas é um bom exemplo de como o mundo é mental. Inclusive a memória é mental. A grandeza de uma quadra, de um bairro, de uma casa. Casa do meu avô, cara. Fiquei muito tempo sem ir lá. Quando eu voltei, a casa pareceu pequena. Eu achava grande. Agora é pequena. É porque eu cresci. Eu ia lá, criança, 5 anos, 6. De repente a casa, ela está do mesmo jeito. Mesmíssimo jeito. Mudou pouca coisa. A sala é igual. O piso é o mesmo. O sofá é o mesmo. Mas antes parecia uma coisa grande, agora... Como é que pode? Todo o nosso julgamento, em resumo, é enviesado. Todo o nosso julgamento tem um viés que é nosso mesmo, somos nós. Nós temos um julgamento objetivo. A objetividade é simplesmente não ter a subjetividade de alguém, que não você. Isso é a objetividade. Uma subjetividade própria. É não se deixar afetar pelos outros no julgamento. Porque da mesma forma que a pessoa que odeia, quem matou, a pessoa que lhe alegrava, ou seja, a pessoa que ela amava, você também se permite alegrar ou entristecer pela pessoa, a figura que reivindica algo de você. A presença das pessoas na nossa vida nos alegra ou nos entristece. Tem gente que conta história para você e você se compadece da história. É uma história que, de certa forma, causa o que os espirituais chamam de flutuação de sentimento. Você sente 2 coisas ao mesmo tempo. A pessoa conta uma história muito triste, você fica triste pela história. Mas quando a história é triste é algo que você pode ajudar a reduzir a tristeza, ao mesmo tempo que tem a história triste, tem a alegria de saber que pode fazer alguma coisa. E aí você alimenta essa história, porque a mudança dela, a reversão dessa história, o seu papel na mudança da vida da pessoa que conta a história triste, é algo que te alegra. Né? É algo que te alegra. Então, nas relações de julgamento, em primeiro lugar, você tem uma massa que busca muito mais uma vingança. E quando eu digo massa, não estou falando dessas pessoas que não estudam direito, estou falando é daqui. É daqui. Você reconhece aquilo como causa de uma tristeza, e o raciocínio primeiro é: se eu elimino a causa de uma tristeza, eu elimino a tristeza. Não elimina a tristeza porra nenhuma, mas só a ideia de fazer isso já alegra um pouco. Então é a alegria borocochô que se busca. Ela que se busca. Isso é uma forma de julgar, uma forma de fazer justiça padecida. Padecida. Segundo, nós fazemos isso de acordo com as nossas próprias experiências. O parâmetro é nosso. Para dizer se o sofrimento da vítima é sofrido ou não, é preciso do nosso, a nossa ideia de sofrimento. E por isso que há empatia com uns e não há com outros. Adam Smith bola toda uma teoria econômica. Ela é a continuação de um livro primeiro que ele acha mais importante, que é a teoria dos sentimentos morais, e que tem 2 sentimentos ali fundamentais. O primeiro é o que ele chama de simpatia, de simpatós, os meus sentimentos oscilando em conjunto com os seus. Então, simpatia é você se alegrar com a alegria de alguém, se entristecer com a tristeza de alguém. Isso é simpatia. Né? Sincronicidade de patós, de sentimento. Eu não sei o que você sente, porque a sua experiência sensível é sempre íntima.
Eu já tive calo no pé e sei como dói o meu calo. Você diz que tem calo no pé, eu não sei exatamente qual é a sua experiência da sua dor. Eu só sei qual é a minha. Eu imagino que você deva ter a mesma que eu tive, porque essa é a única experiência que eu tenho. É a minha, eu não tenho como ter a sua. A sua, entendo, é que nem cheiro. Já tentou explicar para alguém como é que é o cheiro de alguma coisa? Uma merda, assim, porque você tem que contar com a experiência da pessoa. Tem cheiro de laranja. Se a pessoa nunca cheirou a porra de uma laranja, fudeu. Que gosto tem uma néspera? Sim. Né? Tem frutas esquisitas aí que tem que parar aqui de vez em quando. Né? A gente acha um suco desse troço aí. Tem gosto de quê? Cara, assim. Aí você começa a misturar com outras coisas, né? É meio cítrico. Só se alguém tem experiência com alguma coisa que disseram para ela que o nome daquela experiência gustativa é citricidade ou é cítrico, aí o cara consegue imaginar alguma coisa. Fora isso, não tem como. Tem que viver, tem que experimentar. Todo sentimento é assim. Assim como o cheiro, assim como o gosto, assim como tudo que é sensível. Inclusive a visão. Eu só posso contar com o conhecimento da forma das coisas se eu tiver certeza que a pessoa já viu. Mas a visão é algo mais compartilhável do que os sentimentos. Por isso a gente até tenta sustentar mais narrativa, visão, certeza, verdade em coisas vistas do que em coisas sentidas, do que em coisas cheiradas, do que em coisas provadas. Só pela facilidade da experiência. E mais nada. Então, nós tendemos a julgar a partir desse viés íntimo de cada um de nós. E eu não sei se você ficou incomodado com uma ideia de Spinoza, aquela de que tudo é efeito de uma causa. Se tudo é efeito de uma causa e as causas são sempre exteriores a você, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que acontece com você, mas até o teu desejo, não é fruto de uma autonomia. De tal maneira que o princípio primeiro da ética, presente em Aristóteles, que só é responsável aquele que é autônomo, por responsabilizar você por alguma coisa, você tem que ter tido uma consciência capaz de deliberar livremente sobre a conduta. E aí eu julgo você de acordo com a conduta, ou seja, de acordo com o efeito da sua deliberação. Todo direito penal é baseado nisso. Mas, se tudo é efeito de uma causa, como é que eu posso julgar alguém? Se tudo é efeito de uma causa, as coisas são como só poderiam ser. Às vezes te vem uma ideia triste, do nada, mas você sabe que do nada vem a nada mesmo. Ela vem por efeito de uma causa, mas você ignora a causa. E o fato é que a tristeza veio do jeito que só poderia ter vindo. Tendo visto um conjunto de causas enorme que você não controla, tipo aquela memória que não desapareceu, e você não escolheu que ela não desaparecesse. Aquela palavra dita para você no momento errado, que fez vir à tona aquela memória, enfim, tudo coisas que você não controla. E não é uma, são várias. Então todo crime que acontece como só poderia ter acontecido. Se o crime acontece como só poderia ter acontecido, como é que eu vou julgar? A pergunta fica interessante porque nessa perspectiva você tira o julgamento do resto da cadeia também. Da mesma forma que o crime acontece como só poderia ter acontecido, você também julgará como só poderia julgar. É um efeito imediato. É porque a gente pensa julgamento como processo, né? Como um ato lento, com muitas etapas, com muitos procedimentos intermediários ou interlocutórios, até o momento em que em que vem o locus final, a fala final, culpado, né? Mas não, na verdade, na tua cabeça isso tudo é muito rápido. Eu conto para você uma história, no meio da história você já está pensando, filho da puta, tem que prender esse cara. Você já julgou na hora. Porque é o efeito de uma causa. Se eu conto uma história revoltante, você se revolta. O cinema vive disso. As narrativas de cinema. Ainda faz o vilão ser bem filha da puta. E vai piorando a filha da putice. Você ficar com raiva mesmo do cara, só para ficar muito feliz na hora que o mocinho, no final do filme, depois do clímax, vira a mesa. E aí resolve a parada. Pô, agora o cara você começa a torcer e tal. É só uma imagem, uma história inventada, isso mexe com você.
Você assiste Batman, sai meio Batman da porra do cinema. Você vê Harry Potter e fica lá, Wingardium Leviosa. Você sai meio bruxo da porra do cinema. Né? Você vive aquilo. Então você julga como só poderia ter julgado. A questão é que você pode julgar de forma padecida, ou seja, julgar afetado pelo ambiente do julgamento. Numa afetação, num efeito. No efeito do julgamento. Entendeu? Ou pode julgar com uma correção do intelecto, sendo um ser ativo na prática da justiça. Se você julga de forma padecida, a tendência é você julgar em torno das incertezas. E, portanto, em torno da incerteza, que é a esperança de que a eliminação, ou algum tipo de eliminação, a eliminação possível da causa de uma tristeza, ainda que seja a causa passada de uma tristeza. A causa passada já causou. Que isso seria justo. É você padecente, é você reagindo, é você reativo. E é basicamente o que se faz. Tem que punir de forma exemplar. Se teve uma dor muito grande lá, só uma dor muito grande do outro lado resolve o problema. Mas não é. Eu lembro um crime terrível que aconteceu em São Paulo, uma família de comerciantes, comércio familiar, então, as pessoas estão ali trabalhando, é pai, filho. Mataram a família inteira. Era um latrocínio. Só que assaltaram a loja, levaram a família refém e eles foram mortos carbonizados. Botou todo mundo dentro de um carro, gasolina, tacou fogo, morreu todo mundo. Queimado. Queimado vivo, isso aqui.